Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Vai ser projetado aqui também na tela. Se a sua versão estiver diferente, você pode estar acompanhando a leitura no telão. Assim nos diz a palavra de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, vamos ler juntos? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você vai ler mais uma vez e mais forte, tá bom? Põe potência na sua voz, vamos lá? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mais uma vez, mais forte. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Sem ler, feche os seus olhos, você vai declarar mais forte. Vamos lá? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que essa brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos na Tua santa presença, porque santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra, e essa cidade, e essa igreja está cheia da Sua glória. Deus, abre os nossos olhos para ver a Sua glória nesse lugar. Faça que a gente contemple o templo se estremecer diante da Tua majestade. Senhor, que nossos olhos não possam olhar para nenhum outro lugar a não ser para o Senhor. Que os nossos ouvidos ouçam o louvor dos céus, os anjos a cantar. E que esses ouvidos estejam atentos para ouvir a Tua palavra. Pois nós precisamos dessa palavra, ó Deus. Não nos deixe sair desse lugar desatentos como entramos, indiferentes como entramos. Vem nesse momento o Espírito Santo de Deus falar conosco pela Tua palavra pregada em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos vivendo o ano da santificação. Qual que é o nosso versículo-chave? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4, 3, parte A. Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. E nessa noite nós vamos falar sobre a santidade de Deus. Por que nós vamos falar sobre a santidade de Deus? Porque Deus é a fonte da nossa santificação. Deus não está desejando que nós sejamos algo muito diferente do que Ele é. Deus é santo. E é por isso que Ele quer que a sua igreja seja santa. A vontade de Deus é que eu e você sejamos a sua imagem, a sua semelhança. E por isso que nessa noite nós vamos falar sobre essa santidade de Deus, sobre o que é a santidade de Deus, quais são os efeitos da santidade de Deus na vida do seu povo. Você está nessa noite assentado nesse lugar,
de concreto, de cimento, com bancos aí, mas esse lugar, quando o povo de Deus se reúne e a presença de Deus está, é o lugar da glória, da habitação, o templo de Deus instaurado, é adoração a Deus. Então aqui não é um lugar comum, aqui é um lugar de adoração a Deus, e você está nesse lugar nessa noite, você crê nisso? Amém. E essa santidade de Deus, ela tem que trazer impactos para a nossa vida, ela tem que trazer transformações para a nossa vida. Se você está diante do Deus Santo e não está sendo transformado por essa santidade, é porque você não está contemplando esse Deus. Se você não adora esse Deus Santo do jeito que Ele merece e deve ser adorado, é porque você não entendeu ainda a grandeza e o tamanho desse Deus. Se você vem para o culto e acha que cantar santo, santo, santo é o Senhor, apenas dos lábios, mas não o coração, é algo que agrada a Deus e já está de bom tamanho, você não entendeu nada do que significa ser um discípulo de Jesus, um servo de Deus, alguém que foi chamado para ser santo, como santo é o Senhor. Santidade é um dos atributos de Deus. Você sabe o que é atributo? Atributo significa qualificações, atribuições, características. Se nós pudéssemos dizer, quem é Deus? No nosso catecismo, nas confissões de fé da igreja presbiteriana, tem essas perguntas, falando sobre o ser de Deus. Quem é Deus? Como é que nós vamos definir quem é Deus? Quem somos nós para definir quem é Deus, né? Mas o próprio Deus define quem Ele é. E a resposta nós achamos nas Escrituras. E a Bíblia, ela vai definir Deus através dos seus atributos, através das suas qualificações, das suas atribuições. E a Bíblia diz que Deus é bondoso, ela diz que Deus é amoroso, ela diz que Deus é misericordioso. A Bíblia diz que Deus é onipresente, Ele está em toda parte. A Bíblia diz que Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. A Bíblia diz que Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. Então a Bíblia nos revela tanto atributos comunicáveis, que nós podemos perceber em Deus e provar em Deus, e vivenciar em Deus. Por exemplo, o amor e a misericórdia de Deus é algo que nós provamos na nossa vida, a bondade. Mas existem atributos que Deus não comunica a nós. Por exemplo, nós não sabemos o que significa estar em toda parte ao mesmo tempo. Nós não sabemos o que significa conhecer todas as mentes e corações. Nós não sabemos o que significa ter todo o poder. Então, tem atributos que Deus comunica a nós e tem atributos que Ele não comunica a nós. Mas isso tudo, todos esses atributos, todos esses adjetivos a Deus, santo, justo, bom, amável, isso tudo se qualifica como glória de Deus. Você nesse culto cantou assim: Santo Espírito também vindo aqui, vem inundar e encher este lugar, encher com a tua glória. A gente fala muito da glória de Deus, mas o que é a glória de Deus? Você sabe o que é a glória de Deus? A glória de Deus significa o conjunto de todos esses atributos. Quando você está falando para Deus, Deus enche esse lugar com a tua glória. Ou você está falando da glória de Deus, é como se você estivesse pedindo: Senhor, eu quero ver a bondade, o amor, o poder, a majestade do Senhor, toda essa grandeza do Senhor, todos esses atributos do Senhor em um só lugar. Isso é glória de Deus. E quando a glória se manifesta, o povo não consegue permanecer em pé, porque Ele é muito grande, Ele é muito poderoso, Ele é muito amoroso, Ele é muito bondoso. A presença de Deus, ela constrange a nós, que somos tão pequenos, que somos tão falhos em amar, que somos tão maus. Então é o peso da glória de Deus, e a santidade é um desses atributos. Deus é santo, Ele é o totalmente outro. Nós não sabemos o que é santidade, nós não sabemos o que é ser esse ser totalmente exaltado, totalmente acima de nós. Isso é santidade, um Deus que está elevado, um Deus que é totalmente puro, que é totalmente justo, que é totalmente perfeito. Nós não conseguimos compreender o tamanho dessa perfeição, e a santidade de Deus é esse atributo que revela quem o nosso Deus é. Mais uma pergunta que fica para nós nessa noite é sobre o que nós vamos falar. Nós vamos aprender olhando para esse texto que nós lemos, Isaías 6, de 1 a 8, alguns efeitos que a santidade de Deus produz na nossa vida. E o primeiro deles é que a santidade de Deus produz em nós temor. A santidade de Deus produz em nós temor. O que é temor? O que significa temer? Quando nós falamos sobre o temor, talvez você pense agora aí, é ter medo, né? Pavor. Mas temor na Bíblia é muito mais do que medo. É muito mais do que pavor.
É muito mais do que aquele temor quando o pai fala para o filho assim, ó, se você não obedecer, eu te dou uma chinelada. Aí ele fica com medo, né? Mas esse temor que está sendo falado aqui, que está acontecendo com Isaías, não é um medo, mas é um profundo sentimento de reverência, uma reverência que nos faz nos colocar no lugar de pensar, quem é esse Deus grande? Lembra quando Jesus acalmou a tempestade? O que os discípulos falaram ao ver aquele milagre extraordinário? Eles ficaram espantados, assombrados, temor, reverência. E eles perguntaram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso é temor. E a santidade de Deus tem que produzir em nós esse temor. Esse temor que pode ser traduzido como reverência, como verdadeira adoração, prostração, rendição diante daquele que é maior do que nós. E isso aconteceu com Isaías. Isaías viu a glória de Deus, ele viu o peso dessa glória, ele se viu nesse lugar santo. Nós sabemos que no Antigo Testamento, Deus colocou para que seu povo fizesse um templo, fizesse o tabernáculo. Ali havia um lugar chamado de lugar santo, onde eram oferecidos sacrifícios a Deus. Havia uma cortina que separava o local onde era oferecido, porque se o sacerdote chegasse lá de qualquer jeito, ele era consumido. E muitos morreram, porque não se purificaram para entrar e oferecer sacrifício. Então, esse tabernáculo terreno, visível aos olhos do povo, ele simbolizava o tabernáculo celestial. O lugar da sala do trono, onde Deus está. E Isaías, ele não se viu no templo terreno e visível, mas ele se viu numa visão espiritual, diante do trono de Deus. Ele se viu na sala do trono. Deus, pelo Espírito, levou Isaías para esse lugar. E quando isso aconteceu? Olha aí para a sua Bíblia, no versículo 1 do capítulo 6. Foi no ano da morte do rei Uzias. Você sabe quem que foi o rei Uzias? Rei Uzias foi um grande rei em Judá. O rei Uzias trouxe um grande impacto e um grande avanço para o reino, um impacto no sentido da economia, um grande progresso nos seus mais de 40 anos de governo. Foi uns anos de muito desenvolvimento, e o povo estava feliz com o reinado de Uzias, mas Uzias pegou uma enfermidade, se tornou leproso, e ele veio a falecer. E nesse ano da morte do rei Uzias, foi o ano que Isaías viu o Senhor, foi o ano da revelação, foi o ano que Isaías viu o Senhor assentado no trono. Foi nesse ano, quando a nação de Judá, quando a tribo de Judá estava um pouco perdida, um pouco amedrontada, porque o rei Uzias havia morrido. Ninguém sabia quem o sucederia, se seria um bom rei como Uzias foi. Muitos estavam ali preocupados como seria a economia, como seria o reino a partir então da morte de Uzias. E nesse dia, nesses tempos de instabilidade, de medo da população, de ansiedade, de preocupações, no ano da morte desse rei, Isaías vê o Senhor assentado sobre o trono. E essa visão não foi algo assim por acaso. Isaías viu o Senhor assentado no trono, para que Isaías lembrasse a quem ele precisa temer. Meus queridos, já observaram como que nós somos muitas vezes tentados a confiar em governos terrenos? Eu lembro em algumas eleições que eu já pude presenciar de presidentes, de governadores, a ansiedade do povo para saber quem vai ser o novo governante, quem vai ser o novo presidente. E eu vi também no olhar das pessoas a frustração quando os seus candidatos não ganhavam. Mas, queridos, era mais ou menos esse sentimento do povo quando o rei Uzias morreu. Mas Isaías viu aquele que está sentado no trono, e essa visão não foi por acaso. Deus estava revelando ao profeta Isaías que quem governa a vida dos humanos não é o presidente, o governante, o governo central e maior, a autoridade maior, a autoridade de Deus. E se Deus está no trono, nós não precisamos temer. Nós não precisamos ficar ansiosos como será o governo, como acontecerão as coisas. Nós precisamos ficar tranquilos em paz. E isso vai acontecer quando nós percebermos, quando nós tivermos olhos para enxergar a santidade, a grandeza do nosso Deus, e ver que Ele está no trono. Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que isso significa? É um trono elevado, é um trono que está acima dos demais tronos da terra, é um governo que está acima de todo governo da terra. Isso significa alto e sublime trono. No versículo 1 ainda diz: as abas de suas vestes enchiam o templo. Isso aqui é uma linguagem figurada.
para dizer que naquele templo, imagine como se Deus estivesse aqui assentado no trono, e as suas vestes, elas envolvessem todo esse templo. O que isso significa? Não existe lugar onde Deus não esteja. Não existe lugar onde o seu domínio não alcance. Ele, com seu poder e autoridade, está em toda parte, em todo lugar. Seu governo é amplo, é eterno. Mas Isaías tem mais uma característica dessa visão. Deus estava no trono, as suas vestes, elas enchiam todo o templo. E no verso 2 nos diz que serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. E olha que interessante. Cada um desses serafins tinham 6 asas. Com 2, eles cobriam o rosto. O que isso significa? Quando Isaías vê os anjos com 2 asas cobrindo o rosto, isso significa que a santidade de Deus é algo tão grandioso, que a glória de Deus é algo tão maravilhoso, que os anjos não são capazes de contemplar com seus olhos. Eles precisam tampá-los. Você já pensou você contemplando a majestade do Deus do trono? Já imaginou você entrando na sala do trono e olhando para Ele? Será que a gente vai conseguir? Você já fez experiência de olhar para o sol sem um óculos muito bom? Você fica cego rapidinho, né? Você olha assim e aquela luz é tão forte que você não consegue olhar por muito tempo. Meus queridos, a glória de Deus, a majestade de Deus é maior do que o sol, é mais brilhante que o sol, e os anjos estão tampando os olhos porque eles não conseguem contemplar. Deu para ver o tamanho da glória? Isaías também diz que com as outras 2 asas, eram 6, as 2 cobriam o rosto, as outras 2, eles cobriam os pés. E por que eles cobriam os pés? Vocês lembram quando Moisés foi para o Monte Sinai? O que Deus falou para Moisés? Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Deus falou, tira a sandália dos seus pés. E esses anjos lá diante do trono estão com os seus pés cobertos, revelando que aquele lugar é santo. Revelando que esses anjos, por mais santos que sejam, eles não se igualam e equiparam à santidade do Todo-Poderoso. Por isso eles têm que cobrir os pés. Então imagine anjos celestiais que estão no trono, eles estão nos céus, e eles estão cobrindo os pés porque eles não são santos como Deus é. Agora pensa em eu e você, meros mortais na sala do trono. Não dá para passar nem da porta, né, Débora? Mas Isaías passou, meus queridos. Isaías estava nesse lugar. Isaías estava nesse lugar onde a glória de Deus estava, e os anjos tampando os olhos, porque a glória era tamanha, tampando os pés, porque eles não eram santos como Deus. E Isaías diz que eles estavam também com outras 2 asas voando. Isso significa o quê? Significa que no mesmo tempo que os serafins eles adoravam, eles também trabalhavam. As asas significam isso, as asas voando é que eles estavam ministrando, trabalhando. A Bíblia diz em Hebreus que os anjos são seres ministradores que executam a vontade de Deus. Os demônios são seres ministradores que executam a vontade do diabo. E eles trabalham para destruir a obra de Deus. Mas os anjos, os serafins, os querubins, eles trabalham para executar a obra de Deus. E no mesmo tempo que eles adoram, eles também trabalham. No mesmo tempo que eles cobrem o rosto, porque a glória é tamanha, cobrem os pés, porque não são dignos de estar ali, eles estão voando, cumprindo o dever deles. Então Isaías está tendo essa visão. Isso está gerando no coração de Isaías o quê? Temor. Mas no verso 3, algo lindo, Isaías nos conta. Olha lá, verso 3 diz: e clamavam uns para os outros. Os anjos estavam trabalhando, e eles clamavam. E eles clamavam para quem? Uns para os outros. Olha que interessante. A gente às vezes tem aquela sensação de pensar que Deus precisa ouvir o nosso elogio. Não é assim? A gente pensa assim, não, Deus precisa que eu venha na igreja hoje, porque hoje eu preciso falar para Deus que Ele é santo. Se eu não falar para Deus que Ele é santo hoje, Ele vai ficar chateado comigo, porque Deus tem uma crise de identidade. Se eu não vier falar que Ele é santo, eu vou ficar devendo isso para Deus. Vocês acham que Deus é assim? Você acha que Deus precisa que alguém fale que Ele é santo? Você acha que Deus precisa que alguém fale que Ele é bondoso? Você acha que Deus precisa da sua adoração? Você acha que Deus precisa ouvir a sua voz, as suas palavras? Você acha que Ele precisa? Não, Ele não precisa. Mas Ele quer? Ele quer. Ele deseja que nós possamos adorá-lo. Ele está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas Ele não precisa. Ele é um ser autossuficiente. Ele é todo poderoso. Ele não é como nós que precisa de palavras de confirmação para afirmar a nossa identidade.
Eu e você precisamos que as pessoas falem, você é filho de Deus, você é amado de Deus. A gente precisa ouvir isso, porque senão a gente fraqueja. Mas Deus não precisa. É por isso que os anjos não estão falando para Deus que Ele é santo, mas eles estão falando uns para os outros. Eles estão declarando uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu pedi para que os irmãos lessem várias vezes, e mais alto, e várias vezes, para os irmãos perceberem o que Isaías aqui sentiu. Tamanho temor. Imagine você entrar num lugar onde os anjos estão tampando os olhos, estão tampando os pés, porque aquele lugar é santo, e eles estão ouvindo os anjos dizendo uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte. O que aconteceu no verso 4? Isaías diz que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Uau! Imagine você nesse lugar. Agora imagine Isaías nesse lugar. Tamanho temor houve no seu coração, tamanha reverência e entendimento de que Uzias não é nada diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, de que Uzias não é nada diante daquele que é santo, 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 diante daquele que é o Senhor dos exércitos. O que é o exército de Uzias? Nada. O que são os exércitos dos homens? Nada. O que é os governos da terra? Nada, diante do Deus que é santo, 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 diante daquele que é Senhor de todos os exércitos. Ele não perde batalhas, Ele é o Deus de toda vitória. E esse era o Deus a quem Isaías contemplava. Esse é o Deus que nós podemos contemplar e devemos contemplar, é desejo de Deus. Então, quando você se encontra nesse lugar santo, quando você faz, como lá em Hebreus diz, que com ousadia, pelo sangue de Cristo, nós podemos entrar no Santo dos Santos e adorar a Deus. É isso que nós fazemos em culto público. É isso que você pode fazer orando na sua casa. Entrar no santo lugar para adorar ao Senhor. Esses dias eu estava orando, eu estava de joelhos, falando com Deus, e eu comecei a me ver nesse lugar, no lugar santo, e eu comecei a encher de temor meu coração. Por isso que eu estou pregando esse texto hoje, porque o Espírito Santo me lembrou esse texto. Porque eu comecei a encher meu coração de temor, e eu falei: meu Deus, como o Senhor é grande, como que a gente às vezes somos tão dispersos, como pode às vezes a gente chegar nesse lugar santo, e nem reverenciar a Deus, e nem adorar a Deus. Como pode você acordar de manhã, meu irmão, e nem dobrar o joelho, e contemplar a santidade, mas acordar e falar: Deus, bom dia, me ajuda aqui, eu estou precisando dessas coisas. Às vezes a gente é assim, a gente não percebe o tamanho da glória de Deus, mas Isaías foi levado para esse lugar de forma bem proposital, para que ele pudesse ver e o povo pudesse entender que o Rei dos Reis, o Senhor dos exércitos, é o Deus Todo-Poderoso, que Uzias era apenas um mordomo nas mãos de Deus, que os governantes dessa terra são apenas mordomos na mão de Deus, e se não fizerem o trabalho direito, no dia do juízo vão sofrer julgamento. Esse é o nosso Deus. O Deus que é santo. Isaías se viu nesse lugar e ele se enche de profunda reverência, profunda adoração. Isso é adoração. Quando você entrar na sala do trono, quando você for orar, for adorar o Senhor, quer seja publicamente, no culto público como hoje, ou quer seja na sua casa, meu querido irmão, lembre-se dos anjos, que estão com os olhos fechados e vendados, porque a glória de Deus brilha mais que o sol. Lembre dos anjos que estão com os pés tampados, porque eles não são dignos de estar naquele lugar santo. E lembre-se que eles estão voando e declarando: santo, santo é o Senhor. Eles estão adorando, estão trabalhando. E você está fazendo o quê? Temor ao Senhor. Aonde está o seu temor ao Senhor? Para onde foi a sua reverência? Aonde está a reverência da igreja brasileira, que vem para o culto público como se estivesse indo para uma boate, ou seja lá o quê? Que come pipoca dentro da igreja, que faz coisas que não condizem com o tamanho da glória do Deus que estão adorando. Meus queridos, a santidade de Deus produz em nós verdadeiro temor, reverência, adoração. E se você não está sendo levado a esse temor, a essa adoração, é porque você não entendeu ainda o que é a santidade de Deus.
Mas em segundo lugar, nós aprendemos também, primeiro, a santidade de Deus produz temor. Em segundo lugar, a santidade de Deus produz purificação. Purificação. Olha para o verso 5. Isaías diz assim: então eu disse, o que ele falou? Ai de mim, ai de mim. Querido, volta a sua Bíblia para o capítulo 5. Você vai ler no versículo 18. Capítulo 5, versículo 18. Começa com qual palavra? Ai. Olha lá. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordões de justiça, que puxam o pecado, como se faz com as cordas de uma carroça, dizem: que Deus se apresse e termine logo a sua obra, para que a vejamos, que se aproxime e se manifeste o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Primeiro ai. Segundo ai, verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Terceiro ai, verso 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. Ai, coitado, o juiz de Deus vai ser grande, cuidado. Você que é sábio aos seus próprios olhos, inteligente ao seu próprio conceito, cuidado. Você que chama o bem de mal e o mal de bem, e o doce de amargo, amargo em doce. Verso 22, ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, que por suborno justificam o ímpio, mas ao justo negam justiça. Se você for lendo, você vai ver grandes ais. Quem está falando esses ais aqui? O profeta Isaías, certo? Ele é profeta de Deus e com a boca e a autoridade do Senhor ele está dizendo, ai. Ele está julgando os pecados do povo. Ele está colocando a mão na ferida e falando, cuidado, cuidado, Deus é justo, Ele vai trazer julgamento. Mas quando Isaías entra no Santo dos Santos, ele fala a mesma palavra, certo? O que ele diz? Ai, mas ai de quem? Ai de mim. Meu querido, cuidado. Porque talvez você está no Santo dos Santos, na presença de Deus, e você está dizendo ai, por irmão que chegou atrasado. Você está dizendo ai, por irmão que disse ou falou outra coisa. Você está dizendo ai, julgando o pecado de um monte de gente. Mas você não está dizendo ai para você mesmo. Você não está olhando para dentro de si. E quando você está no Santíssimo Lugar, você começa não falando dos pecados dos outros, não analisando a vida dos outros. Nesse lugar, você tem que olhar para você. E é isso que Isaías faz. Ele diz no verso 5, ai de mim, estou perdido. Isaías reconhece o seu pecado. Ele diz assim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías não está aqui menosprezando o pecado do povo. Ele sabe que o povo é pecador. Ele sabe que esses ais é para o pecado do povo. Mas Isaías não se coloca naquele lugar assim, eu sou mais santo que eles, porque eu sou profeta de Deus, não. Isaías está dizendo, ai de mim, porque assim como esse povo, eu também sou pecador. A minha boca é usada para falar a palavra de Deus, mas ela é usada também para falar palavras que não edificam. Então, ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros. Eu habito no meio de povo de impuros lábios. E ai de mim por quê? Porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Esse era o problema. Se Isaías não tivesse visto o Senhor, estaria tudo bem. Se você entrar na igreja e sair e não contemplar a santidade e a grandeza de Deus, está tudo bem. Você não vai confessar pecado. Você não vai compreender o seu pecado. Você vai olhar o pecado de um monte de gente, vai falar o que não deve falar e vai sair por essas portas. Por quê? Você não viu a santidade de Deus. Você não contemplou a grandeza de Deus. Ah, mas se você ver os anjos dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Se você se ver nesse lugar, aí você vai quebrar o seu coração, o seu orgulho. E você vai dizer para Deus, tenha misericórdia de mim. Porque eu sou um homem de lábios impuros. Porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Porque eu sou pecador. Porque assim como os anjos estão com os pés cobertos, eu também não sou digno de estar nesse santo lugar.
Porque assim como os anjos estão com os olhos vendados, porque a glória é tamanha, eu não sou capaz de contemplar essa glória. Ai de mim, ai de mim. Meus queridos, a santidade de Deus produz em nós uma tremenda reverência e ela nos leva à purificação. É estranho, é muito estranho. Nós vemos pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem convertidas a Jesus, e que entram e saem da casa de Deus como se estivessem entrando e saindo de qualquer lugar. É muito estranho quando você vê pregadores, pastores, líderes fazendo a obra de Deus de forma relaxada e de forma ímpia até, não fazendo com zelo, porque não estão temendo a santidade de Deus. Essa semana eu vi uma notícia que entristeceu muito meu coração. Um escritor muito famoso, Piance, já li vários livros, ele tem livros excelentes, confessou um adultério de mais de 8 anos. Aí a pergunta que fica, como é que pode o escritor de livros escrever livros, fazer a obra de Deus em prática de pecado, cumprindo adultério, traindo sua esposa? Como é que pode esse homem estar pregando a palavra, estar adorando a Deus em pecado? Só existe uma resposta para essa pergunta, meus queridos, que ele parou de ver a glória de Deus há muito tempo. A santidade de Deus já não fez diferença nenhuma na vida dele nesses 8 anos de pecado. Como é que pode você estar na prática de pecado e estar cantando santo, santo, santo ao Senhor dos Exércitos? Ele parou de ver a glória de Deus há muito tempo. Graças a Deus que ele confessou o pecado, se arrependeu, e o nosso Deus é misericordioso. Porque Deus foi misericordioso com o profeta Isaías. Olha aí comigo no verso 5. Ele diz, estou perdido, porque meus olhos viram o Senhor. Mas no verso 6 nos diz que um dos serafins voou para perto de Isaías e na mão trouxe uma brasa viva que ele tirou do altar. Verso 7 diz que com essa brasa, esse anjo tocou a boca de Isaías. Tocou a boca de Isaías e diz, eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado é perdoado. É interessante que a gente pensa, por que esse anjo tirou a brasa, né, a brasa do altar? Você sabe que no Antigo Testamento tinha ali a brasa, o incenso, todos esses símbolos. Lembra que eu falei da simbolização do templo terreno? Ele simbolizava o templo celestial. Então esse anjo tira essa brasa, ou seja, ele está tirando algo que é santo, e ele está trazendo esse objeto santo, com esse simbolismo de santidade, e ele está tocando aonde? Na boca de Isaías. Por que na boca? Porque Isaías é o quê? Profeta, e o profeta, qual que é a principal função do profeta? Falar. Por que esse anjo está tocando com a brasa viva na boca de Isaías? Porque Isaías precisava ser santificado nos seus lábios, a sua principal ferramenta de instrumento de Deus na terra. E a gente vê nessa atitude a misericórdia de Deus. Desse Deus que é santo, desse Deus que é poderoso, desse Deus que é tão santo que nós não somos capazes de ver a glória dele, mas esse Deus que se aproxima de nós. Essa brasa viva tirada do altar, ela simboliza o que Deus fez por nós através de Cristo, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que foi derramado, sangue puro, sangue santo, inocente, que foi derramado, e Deus pegou esse sangue e derramou sobre nós, nos purificou dos nossos pecados. Ele tocou não apenas os nossos lábios, mas o nosso coração, nos deu nova vida, a nossa iniquidade foi tirada, o nosso pecado foi perdoado, e todas as vezes que confessamos, todas as vezes que contemplamos a sua glória, e nos arrependemos, e nos prostramos em adoração, o nosso pecado é perdoado. A santidade de Deus produz purificação, produz temor para vermos a grandeza de Deus e vermos quem nós somos pecadores, mas Deus, na sua grandiosidade e poder, Ele é misericordioso para se compadecer de nós, e Ele nos toca, e Ele perdoa os nossos pecados. A tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Isso foi dito para o profeta Isaías. Meus queridos, não há como você contemplar a santidade de Deus, a glória de Deus, e permanecer do mesmo jeito. Essa santidade, essa glória nos leva a nos prostrar em adoração, nos leva a confessar o nosso pecado, mas em terceiro e último lugar, essa santidade também vai produzir em nós uma responsabilidade, um senso de disposição para a missão. E é por isso que no verso 7, Isaías nos diz assim:
com a brasa tocou minha boca e diz, o teu pecado está perdoado. Aí o verso 8 ele fala, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então respondi, você pode ler comigo? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Depois que Isaías foi purificado do seu pecado, depois que Isaías se prostrou em adoração ao Senhor, então ele foi enviado para a missão. Tem muita gente querendo fazer a missão cheia de pecado, escrever livros em pecado, como aconteceu com o Filipe Yancey e tantos outros pregadores, fazer um monte de coisa em pecado, não contemplando a santidade de Deus, está invertendo a ordem, mas a ordem é, adore, prostre-se, confesse seu pecado, seja perdoado, então vá, cumpra a missão. E isso é um ciclo constante na nossa vida. Por que você acha que a gente tem momento de confissão de pecado na igreja? Para cumprir um protocolo? Não é não, filho, é para levar você a quebrantamento. Porque você vai sair por essas portas para você cumprir a missão. Você vai sair daqui e você vai segunda, terça, quarta, quinta. A sua semana vai ser uma semana dizendo para Deus, eis-me aqui, envie-me a mim. Deus vai enviar. Deus vai te usar. Mas se você sair daqui sem contemplar a santidade de Deus, sair sem confessar o seu pecado, você vai sair dessas portas e não vai fazer nada. Você não vai dizer para Deus, eis-me aqui, mas você vai dizer, não estou aqui, não envia-me, não envia a mim. Mas uma vez que nós somos levados a contemplar a glória, que nós somos levados ao quebrantamento, nós somos levados à confissão, somos restaurados, somos perdoados, então a nossa resposta para Deus é, eis-me aqui. Mas Deus, Ele não vai te forçar a fazer isso. Porque Isaías diz que depois que o anjo veio para purificar os seus lábios com a brasa viva do altar, ele ouviu uma voz que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus não está falando quem há de ir por mim, Ele está falando por nós. Assim como lá no Gênesis, Ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem há de ir pelo Pai, quem há de ir pelo Filho, quem há de ir pelo Espírito, quem há de ir por nós, a quem enviarei? Deus sabe quem Ele vai enviar. Deus tem o controle de tudo nas mãos dEle. Mas essa pergunta é feita para que Isaías tenha o senso da sua responsabilidade. Para que Isaías responda com disposição. Deus nos pergunta nessa noite, quem há de ir por nós, a quem enviarei? E Deus quer que você se levante e diga para Ele, Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. Porque o meu pecado foi perdoado, a minha iniquidade foi retirada. Senhor, eu não tenho outra resposta para Ti, a não ser eis-me aqui. Como é que pode alguém que foi perdoado do pecado, alguém que teve a iniquidade tirada, como é que pode alguém entrar no Santo dos Santos, o lugar onde os anjos tremem, agora foi dado a você livre acesso ao trono da graça de Deus. Como é que você pode sair daqui nessa noite dizendo para Deus, não estou aqui, não me envie? Isaías não tinha outra resposta a dar para Deus a não ser eis-me aqui. E você não tem outra resposta a dar para Deus a não ser eis-me aqui, envia-me a mim. Por quê, pastor? Porque você tem uma dívida de gratidão para com Deus. Porque Ele te perdoou de um pecado que você não merecia perdão. Porque Ele te colocou no lugar santo onde você não merecia estar. Porque Ele te chamou de filho quando você era um bastardo. Porque Ele te colocou como herdeiro do céu quando o seu destino seria o inferno. Você não merece ser salvo. Você não merece ser chamado filho de Deus. Eu não mereço estar aqui. Você não merece estar aqui. Mas Deus escolheu te fazer merecedor. Então qual que é a sua resposta para Deus essa noite? Você vai ter coragem de virar para Deus e falar, eu não vou fazer nada esse ano. Pastor, eu não quero ministério nenhum. Não vou fazer nada. Essa igreja, ai daquele, ai do outro, ai. Né? Hoje a gente fala do crente mimimi, né? É um monte de coisa que arruma. Meu querido, olha para você. Fala com Deus, ai de mim, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. E me usa para fazer a tua obra, eis-me aqui. Porque eu não sou nada, eu nem mereço estar aqui, muito menos louvar o Senhor. Quem sou eu para estar aqui nessa noite, Senhor, pregando a tua palavra? Ai de mim. Ai de você, ai de nós. Mas Deus é misericordioso. Ele disse, o teu pecado está perdoado, nós estamos purificados, nós podemos ser santos como santo Ele é. A vontade de Deus é a nossa santificação. Então a gente não pode dizer, não estou aqui, a gente tem que dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, tudo que o Senhor trouxer às minhas mãos, eu vou fazer, porque o meu pecado já foi retirado. E porque eu contemplo quem o Senhor é. Eu sei que o Senhor é santo. E eu quero ser santo como o Senhor é santo. Esse é o seu desejo nessa noite? De verdade, de todo o coração? Não diga eis-me aqui, se de fato você não está aqui.
Não diga eis-me aqui, se você não compreende o tamanho da graça de Deus na sua vida ao perdoar o seu pecado. Não diga eis-me aqui, se você não contempla a santidade de Deus. Mas se você contempla, se você foi perdoado o seu pecado, se você de fato se prostra em adoração ao Senhor de verdade nessa noite, levante-se no seu lugar e vamos orar nesse momento. E vamos nesse momento dizer para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Porque eu tenho uma dívida com o Senhor. Porque o Senhor me comprou com sangue precioso. Porque esse sangue santo tocou a minha vida e me deu uma nova vida. Eis-me aqui, porque eu estava morto e perdido, mas agora eu estou vivo. Eis-me aqui, porque o meu destino final era o inferno, era a morte eterna, mas o Senhor me deu o céu, a vida eterna. Eis-me aqui, porque eu poderia estar apenas no ajuntamento de pessoas, num salão grande, mas eu não estou apenas numa construção de concreto, assentado num banco. Eu estou diante do Deus Santo. Eis-me aqui, porque os meus olhos podem ver o Senhor. Eis-me aqui, porque o Senhor me fez entrar nesse lugar onde os anjos temem e tremem, nesse lugar onde eles tampam os olhos, nesse lugar onde os pés deles são cobertos porque eles não são dignos. Eis-me aqui, porque eu também não era digno. Eis-me aqui, porque o meu pecado foi perdoado, a minha iniquidade foi tirada. Eis-nos aqui, Senhor. Nós somos o teu povo, Deus, chamados pelo teu nome. Nós não merecemos estar nesse lugar, Senhor. Nós não merecemos estar no Santo dos Santos, Senhor. Mas por causa de Cristo Jesus, o Senhor nos deu livre acesso a esse lugar que é santo. E quantas vezes, Deus, nós temos entrado nesse lugar como se fosse qualquer lugar, Senhor. Perdoa-nos, Deus, porque tantas vezes o nosso coração teme e chora, com medo do futuro, com medo do que virá, com ansiedade, com preocupações, e nós não estamos contemplando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, que está assentado no alto e sublime trono, que está reinando. Senhor, perdoa-nos pela nossa falta de fé, perdoa-nos, porque não temos contemplado o Senhor. Perdoa-nos, não temos te adorado como o Senhor merece ser adorado, não temos prestado ao Senhor um culto da maneira que o Senhor merece. Senhor, nos perdoe. Abra os nossos olhos, Espírito Santo, para contemplarmos esse lugar santo, para contemplarmos o Senhor assentado no trono, para ouvirmos as vozes dos anjos que cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Senhor, faz-nos ver a tua glória, Senhor. Faz-nos ver a tua glória, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. E nós somos pecadores. Nós somos pecadores redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. Nós também somos santos, porque o Senhor nos fez santos, porque o Senhor decidiu nos amar e nos fazer teus filhos, e nos purificar do nosso pecado. E agora, tudo que temos, nós queremos dar para Ti, queremos oferecer para Ti, queremos dizer ao Senhor: eis-nos aqui, envia-nos, usa nossas vidas. Tudo que nós temos é Teu e é para a Tua glória. Ouve, ó Deus, a oração do Teu povo. Ouve o clamor daquele que sinceramente agora Te adora e quebranta diante de Ti. Não permita que saiamos desse lugar sem nos render totalmente ao Senhor nessa noite, mas que, saindo daqui rendidos, perdoados dos nossos pecados, possamos cumprir a nossa missão nesse novo dia, nessa nova semana que o Senhor está trazendo para nós. Santo, Santo, Santo é o Senhor.
Louvado seja o teu nome. As muitas gerações perdidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. E os que em ti se foram, e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínio.
sempre serás santo pra sempre. Sim, Senhor, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Leva-nos agora, Deus, debaixo da tua graça, da tua paz, da tua companhia, e contemplemos a santidade do Senhor nessa semana, e que o Senhor nos use para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus, amém. E agora, irmãos, ide em paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós, povo escolhido do Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém.